Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora da palavra. É isso aí, uma devocional da palavra para você. Nessa semana nós estamos falando sobre o deserto, né? Mas você pode ouvir as nossas outras devocionais nas nossas redes sociais, www.mentoriadospara-mentoriar.com. Entra lá no meu blog, se inscreve e ali você tem acesso a todas as devocionais, aos boletins, aos estudos e também ali você vai ter acesso às mensagens. Mas você pode visitar a gente também no nosso canal do YouTube, youtube.com/torreforte. Clique em vídeos, você tem todos ali. E essas devocionais também estão na sequência lá no nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores. Rede Global de Intercessores. Como já falei, nós estamos estudando aí um pouquinho sobre os desertos da Bíblia, né? Os grandes personagens bíblicos, todos eles passaram por desertos. E em cada deserto nós podemos aprender lições como sairmos aprovados do deserto. Moisés, depois de viver 40 anos no deserto de Midian, depois de desconstruir tudo que o Egito tinha ensinado, formado, forjado em Moisés, depois de Moisés esvaziar-se de si mesmo e achar que não servia mais para nada, que era um inválido, iria morrer naquele deserto de Midian pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus se manifesta a ele numa sarça que ardia e não se consumia. E o Senhor lhe diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos conferir isso? Êxodo capítulo 3, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Para o contexto do que Moisés conhecia e o tempo que ele viveu no palácio de Faraó, Moisés já tinha vivido 40 anos como filho da filha de Faraó, estudando com os melhores tutores, os melhores mestres, nas melhores faculdades, com os melhores cursos do Egito, vivia no palácio de Faraó. Ele sabia muito bem que quem não tinha direito de vestir calçado era o escravo. Os hebreus não tinham direito de calçar os pés. Então, eles estavam vivendo como escravo, e o escravo não tem direito de andar calçado. Diante dessa vivência, ele sabia que essa fala de Deus para com ele, tira as sandálias, o sapato dos teus pés, Deus estava lhe dizendo: ei, se torna meu escravo, porque aí você livrará o povo de Israel, o povo hebreu do Egito. Aí você vai tirá-los do domínio de Faraó. Deus estava dizendo a ele: descalça os seus pés, se torna meu escravo, deixa eu ser teu Senhor, porque aí você vai tirar meu povo da escravidão. Não é na tua força, Moisés, não é no teu conhecimento, não é na tua formação, na tua sabedoria, no que você aprendeu lá na Universidade Egípcia. É na minha força, diz o Senhor. Moisés tinha um casamento complicado com a filha de Jetro. A gente pode observar que sua esposa nunca o acompanhava, não caminhava junto com ele, e, contudo, Deus o fez um dos maiores líderes da história no Antigo Testamento. Quando Moisés esvaziava-se de si mesmo, ninguém pensaria nele como um potencial de liderança, até que Deus o escolhe, até que Deus o chama, e Deus começa a trabalhar através dele. Deus escolhe o improvável, os que não são, para confundir os que acham que são. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Deus nos escolhe em meio às nossas lutas e limitações.
assim como ele escolheu Moisés e o transformou em um líder de primeira categoria. Deus encontra e desperta talentos em nós que nem nós imaginamos ser possíveis. Num dia comum, numa área que ele estava acostumado a andar com o rebanho do seu sogro, diante de uma sarça comum, diante de um sol escaldante, um sol quente, Moisés contempla algo incomum. A sarça ardia, queimava em fogo, mas não se consumia. Isso chama atenção, isso atrai a atenção de Moisés. Ele se aproxima ali no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, num momento em que ele estava pensando que sua vida tinha acabado, que ele iria passar os últimos anos da sua vida ali no deserto de Midian, na casa do sogro Jetro, fugitivo por uma fatalidade que tinha acontecido há 40 anos atrás, quando ele matou um soldado egípcio. Agora, aos 80 anos, totalmente esvaziado de si mesmo. Toda a sua esperança havia se desvanecido. Todo o seu futuro incerto, inseguro. Quase desistindo da vida, um arbusto em chamas chama sua atenção. Queimava, mas não se consumia. Ele é atraído por algo comum que se torna incomum. Mal sabia ele que ele estaria olhando para todo o restante, o destino da sua vida. Deus reacendeu uma paixão que queimaria continuamente a sua alma, mas nunca o consumiria. Das chamas, Deus fala com ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele tirou suas sandálias, ele se humilhou e ele tornou-se o líder de Deus. Agora, ele tinha se tornado num pastor exalando o cheiro das ovelhas. E os egípcios desprezam os pastores de rebanho como a pior espécie de gente. Longe do palácio há 40 anos, sentindo-se um líder impulsivo e fracassado, ele torna-se agora o libertador, algo que era grande demais para ele. Isso exige crescer em santidade perante Deus e se tornar radical e desesperadamente dependente de Deus. Como é incrível receber a graça indesejada de Deus. Deus nos abençoa de formas que jamais poderíamos merecer, mesmo sendo tão indignos quanto Moisés. Uma vez descalço, descalço para sempre. Ou seja, nunca mais calce suas sandálias diante do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós temos a impressão que depois que passamos por nossa experiência do deserto, acabou. E o deixamos para trás para nunca mais vê-lo. Mas infelizmente é um tremendo engano. A nossa jornada cristã, ela é cheia de desertos e vales. E sempre que Deus quiser nos levar para o deserto, é porque Ele quer nos elevar de nível. Ele vai nos convidar para passarmos por algum deserto. Abraão, ao chegar aos 100 anos, Deus fala com ele: anda na minha presença e sê perfeito. Aos 114 anos, Deus pede a ele: me dá Isaque, o teu filho, aquele a quem tu amas. Moisés começa suas maiores experiências aos 80 anos de vida, mas enfrenta o seu grande teste de Cades Barneia e falha, bem mais velho do que Abraão. Mas falhou, bateu na rocha 2 vezes, quando era só para falar com a rocha. Davi foi forçado a fugir e voltar literalmente para o deserto, quando já estava numa idade bem avançada, porque seu filho Absalão se rebelou contra ele. Jeremias, fiel profeta de Deus, foi levado à força e contra sua vontade para o Egito por seus conterrâneos, quando também já tinha uma idade bem avançada. Daniel já tinha mais de 80 anos quando foi jogado na cova dos leões. Paulo e Pedro tinham ambos por volta de 60 anos quando foram executados. João tinha mais de 90 anos quando foi exilado na ilha de Patmos pelas autoridades romanas. O deserto é natural em nossas vidas por causa do pecado em nós e ao nosso redor. O pecado é um deserto mental, emocional, relacional, pessoal e físico que marca cada vida. Fomos criados para crescer.
para sermos oásis verde, florescente, frutífero e refrescante para os outros, dando e recebendo o amor de formas que nenhum de nós conhece hoje. O que Deus quer ver no deserto é a nossa reação. É a forma como reagimos que vai determinar o impacto final das nossas vidas. É aí que aprendemos que somente a graça pode regar o deserto. O propósito final do deserto é nos levar à semelhança de Cristo. Tal qual Ele é, somos nós nessa terra. Esse é o alvo de Deus para nós. Mas tudo vai depender de como realmente encaramos as épocas de deserto. O que vai nos levar a um resultado fútil ou a um resultado frutífero é a decisão que nós tomamos. Que nesse dia, nessa devocional, você possa refletir sobre os desertos que Deus tem te proporcionado e possa ser levado a uma maturidade e a uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia a sermos aprovados. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos força, dá-nos graça, Senhor, que a cada dia possamos viver aprovados, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas e que venhamos entender o propósito dos desertos que o Senhor nos proporciona. Que nunca venhamos, ó Pai, nos rebelar no deserto, mas que venhamos extrair a lição, o aprendizado que o Senhor tem para nós. Que a cada dia possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem para nós e corresponder com a expectativa que o Senhor estabeleceu diante da nossa vida. É a nossa petição nesse dia, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Separa 15 minutos para fazer um clamor ao Senhor e depois separa mais 15 para um louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Culto 1/4 de hora, separando um momento para Deus, para comunhão, relacionamento. Se Deus tem falado com você, se você tem vivido novos patamares e novas experiências, posta aqui seus testemunhos, posta aqui ou nas redes sociais, posta o que Deus tem feito para que outras vidas possam ser edificadas. Se Deus falou com você através dessa palavra, compartilha ela com alguém, compartilha nas suas redes sociais ou mesmo no seu WhatsApp, copiando o link e divulgando e levantando um grande exército para que possamos a cada dia nos colocar na brecha e sermos achados como aprovados, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus te abençoe, fique firme e até a próxima, em nome de Jesus.